Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, na alegria de nós estarmos reunidos, louvando a Deus, agradecendo pelas maravilhas que Ele permite para cada um de nós. E trazendo presente o dia de hoje, toda a igreja celebra, nós, quanto igreja viva, povo de Deus, nossa igreja católica e apostólica romana, onde, tendo hoje a igreja o sucessor de Pedro, Papa Francisco, é nesse olhar que direciona inteiramente o caminhar histórico e fortalece a nossa fé, pois assim os apóstolos transmitem a fé para cada um de nós. Louvando e agradecendo a Deus por a paróquia Nossa Senhora das Dores, louvores à comunidade de repartição, às famílias que lá habitam, que nos acompanham pelos meios de comunicações. Peçamos ao bom Deus que abençoe aquela comunidade, que Deus envie o seu Espírito para que firmes continue proclamando a fé, onde todos os passos, quanto ensinamentos e direcionamentos e acolhendo o que a gente está vivendo nesse período, meio essa pandemia. Padre Kelto, pároco desta paróquia, assim orienta todas as comunidades, vem esse direcionamento para viver esse momento bonito, agradecer a Deus por esse momento, celebrar o tríduo das comunidades aqui da Igreja Matriz, onde são transmitidos e as famílias possam acompanhar. Então, a gente saber acolher essa situação que estamos passando, perceber que não é fácil para nós, quanto comunidade pequena, mas para a nossa nação, para o mundo inteiro. Então, é dentro desse olhar, essa dinâmica e esses mecanismos que nos proporciona a celebrarmos. Estamos celebrando, acreditando na proteção de Deus e vamos pedir ao bom Deus que continue abençoando, protegendo a nossa igreja particular, a nossa igreja do Brasil, o mundo inteiro. Que venha abençoar e proteger o nosso Papa, sucessor dos apóstolos, São Pedro, primeiro Papa. Queridos irmãos, tenhamos sempre esse sustentáculo em nosso coração e em nosso ser. Olhando hoje as leituras na solenidade de São Pedro e São Paulo, vem enriquecer
cada vez mais a nossa caminhada. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos transmite. As autoridades continuam a perseguir os seguidores de Jesus, conquistando assim a simpatia dos judeus. A fiel testemunha de Jesus é sempre alguém que questiona quem está bem instalado, sem receio de provocar-lhe a ira. A igreja peregrina reza como Jesus e recebe dele força para superar os desafios. Olhando toda a proclamação da leitura dos Atos dos Apóstolos, envolvendo-se nessa leitura, acreditando, amados irmãos, que é a palavra do Senhor, que está sendo proclamada, que foi proclamada, que será proclamada por séculos e séculos. Então é palavra de Deus, é palavra do Senhor, que chega hoje em nossos corações e em nossas vidas. E dentro desse relato, sobretudo, vendo o contexto histórico, podemos sentir realmente, tendo olhar para hoje, a nossa atualidade, a nossa modernidade, a nossa contemporaneidade, todo o caminhar da sociedade hoje, do batizado, do cristão, do católico hoje, sentindo essa palavra proclamada, vendo que o projeto de Deus não é algo dentro de um passe de mágica, é verdadeiramente o projeto que assim perdura e irá perdurar por séculos e séculos. Mostra e é bem claro à luz da história humana e nesse relato que hoje a igreja celebra, São Pedro e São Paulo. E dentro desse relato que mostra Atos dos Apóstolos, põe para nós quantas respostas. Será que hoje, queridos irmãos, podemos sentir como a sociedade percebe e realmente tenta caminhar dentro de uma roupagem de uma literatura bíblica? Hoje a leitura. Será que hoje o nosso povo acredita nesse relato que lá, sendo ele perseguido, será que hoje nós estamos sentindo também e estamos com esse mesmo vigor e testemunho de fé e dispostos a verdadeiramente doar-se e chegar até o momento da morte e morte de cruz, como Pedro, como Paulo e muitos outros que morreram assim, anunciando a boa nova, anunciando e denunciando as injustiças e foram firmes a proclamar a fé. É nessa roupagem, sobretudo, é nesse olhar à palavra do Senhor que nos convida sempre mais a percebermos a graça de Deus em nossa vida. E é nesse sentir, queridos irmãos, que convida cada um de nós. Vamos perceber, a nossa igreja ela vai ser sempre perseguida. E aquele que tem coragem, ele vai denunciar o que está acontecendo, ou seja, vai tirar de uma realidade de poder ou de uma realidade cômoda, satisfatória. Mas aquela realidade satisfatória é porque aquele ser humano, muitos momentos, está buscando podar a vida de um ou massacrar o outro. E aí quando chega a exemplo de Pedro, de Paulo, e denuncia as injustiças, justamente tira alguém de uma realidade cômoda, de uma realidade satisfatória, do meu bem-estar, que não estou pensando e nem olhando no bem comum das pessoas. E esse caminhar direciona e deixa toda uma mensagem para o povo de Deus e apresenta na comunidade cristã. Seguir Jesus, queridos irmãos, não é fácil. Anunciar a boa nova não é fácil. Nós, assim, vamos sentir sempre, por séculos e séculos, a igreja de Jesus Cristo, ela é perseguida. E a igreja perseguida reza como Jesus e recebe dele força para superar os desafios.
a gente só vai conseguir verdadeiramente ser esse discípulo, ser esse que tenha coragem de denunciar as injustiças, de anunciar a palavra do Senhor, pela força de Deus, pela graça de Deus. Não é pela força humana, não. Não é pela vontade humana, não. É pela vontade do projeto de Deus. É assim o passo tão simples e tão edificante, eficaz. Então é por meio da graça de Deus que cada um de nós, ao olhar da história humana, perceber as maravilhas, é nesse sentido que nós vamos ter sempre a possibilidade e a graça de estar anunciando a boa nova e denunciando a realidade de muitas e muitas pessoas. E é esse olhar. Então a grande meta de cada um de nós batizados é sentir como é que está hoje o caminhar da sociedade. Como é que está hoje o caminhar da nossa igreja? Como eu posso realmente perceber, vendo à luz da palavra do Senhor, que eu possa ouvir aquele que tem coragem de anunciar, aquele que tem coragem de denunciar as injustiças. Então, a exemplo de São Pedro, de São Paulo e muitos apóstolos, discípulos do Senhor, peçamos ao bom Deus que abençoe esta geração, que venha inteiramente tocar o nosso coração e nosso ser, para que a gente não tenha medo de anunciar a boa nova e denunciar as injustiças. Na segunda leitura, onde Paulo assim comunica à comunidade de Timóteo, o autor sabendo que em breve enfrentará o martírio, exprime palavras consoladoras próprias de quem reconhece que cumpriu sua missão. Guarda a confiante seu encontro com Cristo ressuscitado. Ao chegar ao fim da caminhada, é importante fazer um balanço da própria vida e reconhecer que se fez o bem e se cumpriu com o dever. Este olhar onde nós vemos toda a exultação e a apresentação de Paulo faz também cada um de nós refletirmos. Ele já estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Já sabia que ia chegar ao martírio. Testemunhou verdadeiramente a vossa fé, anunciando às comunidades. E nesse passo, ele fazia uma roupagem especial, olhando a sua vida, vendo realmente, verdadeiramente, se foi esse autêntico missionário, se cumpriu com a sua missão. E aí eu trago para nós. E qual é o dever do batizado? Qual é o dever do cristão? Qual é o dever do católico apostólico romano? Qual é o dever de cada um de nós, queridos irmãos, que em muitos momentos proclamamos que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o dever verdadeiramente de muitos e muitos que se colocam nesse caminhar da vida discipular? E se nós, a exemplo de Paulo, teve sem dúvida lá o momento de clareza que ia ser morto, que ia ser apedrejado, que ia ser realmente executado, derramar o sangue. Será que nós teríamos coragem de estar anunciando a boa nova? Será que nós teríamos coragem de denunciar as injustiças? Então a gente tem que trazer essa fala sentindo hoje, eu sou batizado, eu sou sacerdote. Você pode olhar, você batizado que sela a unidade com Cristo, é de Cristo, proclama a fé, assim edificada no sustentáculo dos apóstolos, onde transmite a fé. Nós, na riqueza dessa palavra, onde Paulo nos transmite essa clareza e edifica o projeto de Deus, porque não é um projeto humano. É mediante esse caminhar que a gente percebe toda a história de Paulo após a sua conversão. Vê que perseguiu a igreja, que destruiu, que matou,
porém apresentou-se para o Senhor, converteu-se e foi anunciar a palavra, foi anunciar Jesus Cristo e ficou sabendo, foi claro para ele, está bem nítido. Relato chega, pois vou chegar o momento de derramar o sangue para a edificação da igreja de Cristo. Então é nesse sustentáculo, é neste olhar, mas a gente tem que se perceber. Nós percebemos a partir dos séculos, há mais de 2000 anos, proclama a fé, todo o caminhar da igreja, a partir dos apóstolos, e nós, batizados, cristãos, nós estamos buscando executar os nossos deveres. Nós estamos tendo essa sensibilidade de sentir verdadeiramente qual é a nossa missão, a nossa verdadeira missão. Por isso, peçamos ao bom Deus que nos proteja e nos dê coragem para anunciar a palavra e denunciar as injustiças, a exemplo de São Pedro e São Paulo. O Evangelho nos transmite, Mateus, depois de um tempo de missão, Jesus interroga os seus para ver o alcance da voz do grupo, respondendo que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Sobre a fé professada por Pedro, Jesus edifica sua comunidade, a igreja. Então, é um discurso que, sem dúvida, nós conhecemos. Jesus tendo caminhado em peregrinação, chega aos vossos apóstolos e pergunta: o que eles dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E lá Pedro, que era o apóstolo que ficava à frente do grupo dos apóstolos, responde: uns comentam que tu és Elias, és João Batista, outros, algum dos outros profetas. E aí direciona mais intimamente a pergunta: e tu? E aí Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, traz e enriquece a nossa caminhada, tendo sempre mais esta convicção de uma sensibilidade que cada um de nós, assim, devemos ter em nossas vidas. Jesus também faz essa pergunta para nós, que hoje, à luz da transmissão da fé, que os apóstolos assim edificaram sobre todos os séculos, também direciona esta pergunta: o que falam sobre mim? O que eles dizem sobre mim? Enriquece sem dúvida toda a nossa caminhada e nos faz sempre mais sentir a edificação da nossa igreja. Então, é nesse sustentáculo onde Jesus responde e apresenta justamente para Pedro. Pois assim, queridos irmãos, vamos dentro desse olhar sentir sempre mais a graça de Deus em nossa caminhada. Os apóstolos de todos os tempos são responsáveis por manter a igreja unida no seguimento do Mestre. E aí eu vos pergunto: o que é que nós estamos fazendo que chega bem às claras, a simplicidade, que nós respondemos para o Mestre, que buscamos caminhar na unidade da igreja, que nós buscamos seguir o Mestre? O que está na nossa vida prática propriamente que nós podemos responder para o Mestre Jesus, onde edifica sempre mais esses pilares, os pilares da igreja? O que vem edificar toda a nossa caminhada, queridos irmãos? Possamos nós, dentro deste olhar, os apóstolos de todos os tempos são responsáveis por manter a igreja unida no seguimento do Mestre. Então nós somos responsáveis. Nós somos discípulos do Mestre, sendo responsáveis a manter a igreja unida. Olhe um pouco para a sua vida. O que é que você está fazendo para continuar a igreja de Jesus Cristo unida?
O que é que você, na sua comunidade, o que é que você está fazendo para que a nossa igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela permaneça e perdure por séculos e séculos unidas? Será que é você participar das pastorais? Será que é você olhar e sentir as pessoas que estão passando necessidade? Será que é você realmente envolver sempre mais no caminhar das pastorais, dos movimentos da nossa paróquia? O que é que vem retratar, responder para o bom mestre que nós estamos assim buscando dar passos para que a nossa igreja continue verdadeiramente edificada no testemunho de fé dos apóstolos, e assim estamos seguindo, ajudando a essa igreja permanecer unida. Isso é que nós temos que verdadeiramente voltar-se para nós e nos questionarmos, perguntarmos. No primeiro passo, ver realmente o que nós estamos fazendo para que a nossa igreja, quanto Igreja Católica e Apostólica Romana, continue dando passos na unidade. E é assim, queridos irmãos, em uma simplicidade e em muitos momentos também põe em nossa caminhada questionamentos, que a gente vê inquietações de muitas pessoas, que a gente sente turbulência no nosso caminhar quanto igreja, que a gente realmente percebe que muitos não seguem o mestre, mas sim gostam de se apresentar, a olhar que se apresentam os fariseus, os doutores da lei. Por isso que a gente tem que sentir, perceber mesmo o que é que eu estou fazendo hoje para que a minha igreja católica e apostólica romana continue dando passos na unidade. Possamos nós pedir sempre mais a intercessão dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, que ele assim, intercedendo por todos, junto de Deus Todo-Poderoso, o bom Deus abençoe e edifique cada vez mais o vosso projeto. Nosso projeto não, é o projeto de Deus, é realizada passo a passo da nossa caminhada. Por isso, queridos irmãos, vamos ter coragem para assim continuarmos proclamando a fé, olhando os ensinamentos do nosso Papa Francisco, sucessor dos apóstolos, sucessor de Pedro, transmite a fé, onde chega no seu coração com um toque bem especial, bem edificante, e faz com que você verdadeiramente busque continuar favorecendo para que a Igreja de Jesus Cristo continue unida sobre esse sustentáculo da transmissão da fé dos apóstolos. Que Deus nos abençoe. A exemplo de São Pedro, que assim chegou ao martírio. A exemplo de São Paulo, que também derrama o seu sangue para a edificação do projeto de Deus. Sejamos também nós, esses verdadeiros discípulos do Senhor, do Mestre Jesus, que não tenhamos medo de anunciar, de nem denunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos conceda coragem, discernimento para a nossa igreja permanecer unida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.